Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? No tema de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre análise vetorial, porque a gente começou a trabalhar com vocês o tema de grandezas vetoriais. A gente falou em grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? A gente já discutiu as leis de Newton e a gente viu que o conceito de força está relacionado a vetor, porque precisa de várias informações relacionadas à intensidade da força. Então eu falo 10 newtons, 12 newtons, 15 newtons, né? Então eu estou falando em módulo, eu estou falando do valor numérico e da unidade medida. Mas o conceito de força, como velocidade, deslocamento, aceleração, né, outras grandezas vetoriais, precisam de mais informação a respeito. Se você está falando que você está aplicando uma força em um determinado objeto, em um determinado corpo, você precisa de mais informações, como qual é a direção e sentido de aplicação dessa força. Se eu falo horizontal, vertical, o comportamento da força é completamente diferente. Então, quando a gente fala em direção, eu estou estabelecendo a referência, somente a referência. Eu falo horizontal, eu falo vertical, eu uso os pontos cardeais, norte, sul, sul, norte, não tem uma referência, não tem a referência, mas não tem uma preferência, essa é a palavra, né? Norte, sul, sul, norte, leste, oeste, oeste, leste. Quando você fala em pontos cardeais, você não está estabelecendo o sentido, a orientação, mas somente colocando a referência. E quando você fala em sentido, aí sim você estabelecendo a orientação. Então eu falo horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, horizontal a referência, para a direita a orientação, horizontal para a esquerda. Eu falo em vertical, vertical para cima, vertical para baixo, tá ok? Então a gente tem que estabelecer a referência e a orientação, tá ok? Além do módulo, né? O módulo está relacionado à intensidade daquela grandeza, tá ok? Então você tem que estabelecer várias informações a respeito dos vetores, tá ok? Beleza. E eu coloco aqui para vocês o vetor. O vetor, ele tem a origem e tem a sua extremidade, e ele é representado por um segmento de reta orientado. Então, aqui eu tenho as informações, todas as informações relacionadas à minha grandeza vetorial, onde o tamanho da flechinha é justamente está relacionado ao módulo. Então, se eu falo 10 newtons, essa força, né, essa força que eu representei por A, flechinha, mas poderia ser um F, flechinha, ela tem uma intensidade de 10 newtons. Isso significa que o tamanho dessa flechinha tem 10 unidades de força. 10 unidades de força, dividida em 10 partes iguais. Ok? Então eu estou trabalhando o módulo, valor numérico e a unidade medida. A direção, a referência. Nesse caso aqui eu coloquei uma força inclinada. E aí eu tenho que dar a inclinação em relação à referência, o eixo X, por exemplo, né, no sistema de coordenadas cartesianas. Então eu falo que essa força ela é inclinada 30 graus. Então eu tenho que estabelecer o ângulo de referência. Um θ de 30 graus. Tá ok? Outra coisa que eu quero discutir com vocês é a questão do vetor oposto. Você tem o vetor normal e você tem o vetor oposto. O vetor oposto ele tem a mesma intensidade, o mesmo módulo, a mesma direção, só que você altera o sentido. Então, isso daqui é o vetor oposto. Vetor oposto. O que significa o vetor oposto? O vetor oposto, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentido oposto, né? Aqui eu tenho o vetor normal, vetor normal, que foi estabelecido no começo da sua discussão. E o vetor oposto é você pegar aquele vetor e simplesmente
mudar somente o sentido do vetor. O módulo continua o mesmo, 10 newtons. Então a intensidade da força continua a mesma, 10 newtons. A direção, a mesma. A inclinação aqui, de 30 graus. Θ, de 30 graus. Tá ok? E o sentido? O sentido muda. Ao invés de ter uma inclinação 30 graus apontando para cima, você tem 30 graus apontando para baixo. Tá ok? Então essa é a relação que você tem em relação ao vetor normal e o vetor oposto. E eu quero trabalhar aqui dois casos especiais. Porque eu falei para vocês no vídeo anterior, né, sobre grandezas vetoriais, que não tem subtração de vetores. O que eu tenho e o cálculo da resultante, como a gente já discutiu vários casos de cálculo da resultante do vetor, a resultante, na verdade, é o resultado de uma operação matemática entre vetores. E aqui eu peço para você, defina a resultante, o resultado dessa operação. O vetor A menos o vetor B. Como é que eu faço a leitura, né, nesse meu sistema de referência aí, ou nessa operação matemática? Eu não falo que eu vou fazer o vetor A menos o vetor B. Na verdade, a resultante é sempre uma operação matemática positiva. E a resultante aqui, na verdade, eu vou pegar esse quadrinho e vou colocar ele aqui. Então, na verdade, a resultante do vetor A menos o vetor B, a leitura que eu faço é que o vetor A mais o oposto de B. Esse sinal de menos não é da operação matemática, mas é a configuração que estabelece do vetor B. Então a operação é sempre mais, no caso de soma de vetores, né? Por isso que eu falei para você que não existe subtração de vetores. Porque é sempre uma operação de soma de um vetor com o vetor oposto do outro vetor. Entendeu? Então é isso que você deve fazer. Então vou montar o diagrama aqui. Então, montagem do diagrama, eu vou montar o diagrama respeitando essa relação matemática. Para eu respeitar essa expressão matemática, então eu vou fazer a construção geométrica aonde? Primeiro eu construo o vetor A respeitando o modo de direção e sentido dele. Depois eu vou na extremidade, onde tem a origem e a extremidade do vetor A, na extremidade do vetor A, eu vou construir o oposto de B. Então, na extremidade do vetor A, eu vou começar a construção do vetor menos B, do oposto de B. Tá ok? Então, essa é a linguagem que eu preciso tratar hoje com vocês, a questão do vetor oposto. Então, eu vou respeitar modo, direção e sentido. Eu vou construir o vetor A. Eu não precisava de respeitar a cor do vetor A. Não precisava. Mas eu vou respeitar a cor do vetor A. Então tá aqui, ó, o meu vetorzinho A. Só para conferir mais ou menos o tamanho dele, ó. Respeitar modo, direção e sentido. Eu tenho o vetor A. Beleza? Ok. Se eu tenho o vetor A, e o símbolo eu posso colocar em cima ou embaixo, tá bom? Vetor A. E agora eu vou construir o oposto de B. Eu já vou construir o oposto de B aqui, ó, já respeitando o módulo, direção e sentido do oposto agora, ó, o oposto de B, ó, menos B, flechinha. Então eu tenho o oposto de B. Onde eu vou construir o oposto de B? A origem do oposto de B vai começar na extremidade do vetor A. Então ele vai começar aqui, tá certo? Só que para eu construir, eu vou fazer a reta primeiro aqui. Então, respeitando módulo, direção e sentido, o oposto de B vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Onde começa o vetor oposto de B? A origem do vetor oposto de B começa na extremidade do vetor A. E a resultante? A resultante, lembra que a resultante, ela tem início no início do meu sistema vetorial, que é na origem do sistema vetorial, e finaliza, né, a sua flecha, ela finaliza na extremidade do sistema,
que a extremidade do sistema aqui é a extremidade do vetor oposto, o vetor B. Então, o meu vetor resultante é esse carinha aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Então, o vetor resultante, ele estabelece a relação entre a operação de soma, né, do vetor A mais o oposto de B. Então, não existe subtração de vetores. O que eu faço é uma soma vetorial de um vetor mais o oposto do outro vetor, tá ok? E eu coloquei para vocês que, bom, nessa situação em que a minha resultante, né, ela é calculada através dessa situação, você agora precisa estabelecer o seguinte: o ângulo, bom, a equação matemática que a gente usa para calcular o vetor resultante é essa equaçãozinha aqui, ó, do oposto, né, que é o módulo, ó, o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Do ângulo formado entre eles. Então, qual é o ângulo formado entre eles? Esse daqui que é o θ. Então, ele vai ter que dar para você, ou você usa um transferidor, para você estabelecer o ângulo formado entre os dois vetores, tá ok? Então, quando você tem uma expressão, né, se eles têm a mesma direção, só que sentido oposto, aí não vai ter a questão do ângulo, porque eles estão na mesma linha, ou na linha horizontal, ou na linha vertical, ou na mesma linha inclinada, que a gente já fez um exemplo, né, no primeiro vídeo sobre análise vetorial. Dá uma olhadinha lá, em que o Christian pega apenas 2 vetores e faço 4 configurações para esses 2 vetores. E essas 4 configurações, calculando a resultante desses 2 vetores, eu consigo obter 4 resultados diferentes. Então, não é simplesmente somar o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Não é isso. Você tem que respeitar a configuração vetorial que cada um desses vetores apresenta, tá ok? E a regrinha do paralelogramo... A regrinha do paralelogramo não tem o vetor oposto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente uma somatória de 2 vetores. Quando eu tenho o vetor oposto, eu uso essa regrinha, porque vai dar uma diferença no sinal aqui. Quando eu tenho o vetor oposto, aparece o sinal de menos. Quando eu não tenho o vetor oposto, é a regrinha do paralelogramo, que vai aparecer simplesmente o sinal de mais. Por isso que eu estou fazendo essa comparação entre os dois elementos, para você não se confundir, tá ok? Então, vamos fazer a resultante aqui. A resultante é a construção vetorial, né, dessa configuração aqui, onde eu vou respeitar o módulo de direção e sentido do vetor A. Eu vou respeitar a cor, mas não precisaria respeitar a cor, porque o vetor é uma reta imaginária. Então, uma reta imaginária, você pode imaginar ela de várias cores, inclusive uma reta transparente, né? Como ela é imaginária, é só uma ferramenta matemática que a gente usa, tá ok? É somente uma ferramenta matemática que a gente usa. Senão o aluno fica perdido em querer caracterizar a cor do vetor. Ah, não, mas ele usou azul, eu vou usar azul. Ele usou roxo, eu vou usar roxo. Ele usou vermelho, eu vou usar vermelho. Não, eu só estou fazendo uma representação na lousa, tá ok? E respeitando o módulo, direção e sentido, onde é que eu vou construir o vetor B? O vetor B, a origem do vetor B, ela vai coincidir com a extremidade do vetor A. A origem do vetor B vai coincidir com a extremidade do vetor A. E esse daqui é o meu vetor B. Um pouquinho maior, né? Eu não estou respeitando a escala porque eu não estou nem trabalhando com régua aqui na minha lousa, tá bom? Mas ele, respeitando o módulo de direção e sentido, tá bom. Esse daqui é o meu vetor B, ok? Vetor B. E o vetor resultante? Christian, o vetor resultante, nesse caso, a gente faz a construção do paralelogramo. Porque o vetor resultante, ele começa no início do meu sistema vetorial e finaliza no final do meu sistema vetorial. Quer dizer, na origem do sistema vetorial e na extremidade do sistema vetorial. Então, para ficar um desenho melhor classificado ou melhor estabelecido, você faz a montagem
do paralelogramo. E que você pega, faz a projeção dos vetores. O vetor B, você viu que eu coloco aqui, o vetor B. E o vetor A. E uma coisa que eu vou também vou acabar discutindo aqui com vocês. Olha só, que legal, né? E aqui o vetor A. O que significa isso, Cris? Quando a regrinha do paralelogramo fala o seguinte, né? Que a somatória resultante de A mais B é igual a resultante de B mais A. É a mesma coisa. A regra do paralelogramo mostra justamente isso. Que a resultante A mais B, ela é igual a você fazer a resultante do vetor B mais A. É comutativo. É comutativo. Você pode fazer a comutação. Entendeu? Olha só que legal a discussão que nós tivemos aqui. E agora o vetor resultante. O vetor resultante, ele começa no início do seu sistema vetorial e finaliza no final do seu sistema vetorial. E aqui eu vou tentar uma única reta. Opa! É uma reta imaginária, mas não, eu não vou imaginar uma reta torta. Né? Opa! Eu não vou imaginar uma reta torta. Isso! Sem régua, hein, meu amigo? Força aí, hein? Olha só, né? E esse daqui, quem que é? Esse é meu vetor resultante. Usando a regrinha do paralelogramo, a equação do vetor resultante, o cálculo, é o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B mais 2 vezes o produto entre A e B, cosseno do ângulo formado entre eles. E o cosseno do ângulo formado entre eles, o θ, é esse carinha aqui, ó, ok? Então eu tenho a regrinha do paralelogramo e tenho a regrinha do vetor, da resultante com o vetor oposto, tá ok? Então eu queria lembrar com vocês esses dois casos aqui. Eu queria lembrar essas duas situações com vocês aqui, tá ok? Então esse é um caso especial, esse é o segundo caso especial. O primeiro caso especial é a soma com vetor oposto. Soma com vetor oposto. Segundo caso, a regrinha do paralelogramo. E eu vou fazer uma terceira regrinha aqui com vocês, para a gente fechar essa questão, quando eu tenho um vetor inclinado. Esse vetorzinho que eu coloquei aqui, ó. O vetor A, que eu representei agora há pouco aqui com vocês, tá ok? Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou pegar e vou fazer o terceiro caso quando eu tenho um vetor inclinado, ok? Formando qualquer ângulo aí, né? E é o que geralmente acontece. Quando você aplica uma força, puxando uma corda, por exemplo, ou aplicando uma força a um fio, né? Em que esse fio, ele é inclinado, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou montar um sistema, um desenho aqui. Terceiro caso, para vetor inclinado. Vetor inclinado. Vetor inclinado. Vetorzinho inclinado. Isso. Então, olha só. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma caixa, um objeto, né, preso ao solo. Eu tenho uma caixa, um objeto preso ao solo, em contato com o solo, né? E o que acontece nessa caixa? O Christian vai aplicar uma força. Eu vou aplicar uma força puxando esse objeto. Só que eu vou puxar esse objeto aplicando uma força F inclinada. Uma força F inclinada. Inclusive, eu posso até desenhar o trígono aqui, né? Mas eu vou
eu não vou sobrecarregar o nosso desenho, não. Então eu vou deixar dessa forma aqui, né? E aí eu peço para você, defina as componentes da força, né? Ou a força resultante. Defina a força resultante, né? Do meu vetor F aqui, da força aplicada. E aí você vai observar que essa força ela é inclinada em relação ao piso. E aí eu vou desenhar uma reta paralela aqui ao piso. E aqui ele forma o ângulo θ. Exatamente. Então o que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou ter que analisar a força aplicada, né? A força aplicada, essa força inclinada. E eu vou ter que estabelecer um sistema de referência. E o meu sistema de referência, ele vai ser baseado no sistema de coordenadas cartesianas, o eixo x e o eixo y. Porque essa força, como ela é inclinada, se você vai puxando o objeto, o que vai acontecer com o objeto? Como ele tem a força peso atuando no objeto e a força normal, esse objeto continua, ele vai estabelecer um movimento em relação ao piso, né? Aqui eu estou desprezando o atrito, né? Estou fazendo uma situação ideal, né? Superfícies polidas aqui, tudo certinho. Então eu estou aplicando uma força numa corda, estou puxando essa corda, ela está esticada, distendida direitinho, né? Então eu estou puxando, o que acontece? O objeto de massa M, ele começa a se deslocar nessa direção e sentido, tá ok? Ele começa a se deslocar. E você vai puxando esse objeto, aplicando uma força de 10 newtons, lembra aquela força de 10 newtons? E o objeto continua a se deslocar. Aí chega um momento em que o objeto, ele se deslocando, ele chega até o ponto onde ele encosta com o seu pé. E você continua aplicando essa força inclinada. Qual é a chance de movimento a partir né, desse momento que ele toca o seu pé de uma forma que você está segurando, né, esse objeto? A chance de movimento agora desse objeto é ele subir. Por quê? Parte dessa força inclinada faz com que o objeto se desloque na direção x. E parte dessa força, né, pode favorecer, né, que no começo, agora ele não favorece, porque a componente y da força, ela ela não é suficiente, né, para fazer o objeto se deslocar na direção y. Então agora o que a gente faz? Eu estabeleço um sistema de referência. E o sistema de referência que a gente vai estabelecer aqui, no ponto de aplicação da força, é o sistema de coordenadas cartesianas, eixo x e eixo y. Sistema de coordenadas cartesianas, eixo x, eixo y. Então, aqui eixo x e o eixo y. O que significa isso, Cristian? Eu vou pegar agora esse sistema, né, de forças que eu estabeleci um sistema de referência com a força inclinada e vou fazer o desenho aqui, ó. Vou fazer uma separação para a gente analisar somente o sistema de coordenadas cartesianas e a força aplicada, tá ok? Eixo y. E eu tenho a força F aqui, ó. Respeitando o módulo, direção e sentido dessa força, ela tem um ângulo de inclinação θ, e aqui eu tenho a força F, tá ok? Então eu pego o ponto de apoio, coloco justamente no ponto de orientação do meu sistema de coordenadas cartesianas, no cruzamento do meu sistema de coordenadas cartesianas, e agora eu vou entender a composição dessa força aí. E a gente vai ver o seguinte, que parte dessa força, ela contribui para o movimento na direção x, e parte dessa força pode contribuir para o movimento na direção y, né? Então você vai fazer a projeção dessa força. Fazer a projeção da força. Fazer a projeção da força na direção x. Fazer a projeção dessa força na direção x. Então eu tenho a componente da força Fx, e tenho a projeção dessa força na direção y. E eu tenho a projeção dessa força na direção y. F, y. E peço para você a resultante dessa força. A resultante dessa força, o R,
nada mais é do que você agora pega essa projeção na direção y e fecha o triângulo. Quem é a minha força F? A força F é a resultante, a força F é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, que forma um ângulo de 90 graus. Caramba, Cristian, onde é que você está indo? Eu estou indo na direção da trigonometria. E eu tenho um ângulo de inclinação. Então, dá para eu estabelecer os valores das componentes x e y, o valor da força F, porque às vezes tem situações em que você consegue obter somente as componentes da força. E aí, as componentes da força x, y e z, né? Se você tem um sistema 3D. Nesse caso aqui eu tenho um sistema 2D. Então eu posso calcular a força, o módulo da força aplicada, porque nada mais é do que ela é a força resultante ou ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então no primeiro caso, eu vou estabelecer a força, o módulo da força F. Módulo da força F. Eu quero o módulo da força F. Primeiro caso, módulo de F. Módulo da força F. Como é que eu calculo o módulo da força F? Eu uso Pitágoras. Não esqueça que nesse caso aqui, o que eu tenho, né? A força F, a força F, ela é o resultado da somatória da componente x da força F mais a componente y da força F. Olha lá. Resultante. Quando eu tenho uma soma, eu calculo a resultante. Dois vetores. Só que na hora que você vai calcular o módulo, o que vai acontecer aqui? Você vai calcular o módulo da força resultante. E o módulo da força resultante, eu uso Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que é a componente x, componente y ao quadrado. Ah, Cristian, entendi. Componente x, componente y. E como é que eu calculo a componente x e a componente y? Ah, componente x, componente y. A componente x e a componente y estão relacionadas ao ângulo. A componente x e a componente y estão relacionadas ao ângulo. Se você tem o valor 3 e 4, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5, né? Porque você tem 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você tem 9 mais 16, que vai dar 25, raiz quadrada de 25, 5. Você tem um módulo da força F. Mas eu posso calcular as componentes. E as componentes vão ser calculadas, eu vou começar a fazer a análise. Por exemplo, componente x, cálculo, identificando a componente x. Como é que eu vou identificar a componente x? A componente x num triângulo retângulo, ela está em relação ao ângulo de referência, ela está adjacente ao ângulo de referência, ela está do lado do ângulo de referência. Então eu tenho uma relação matemática que diz que em relação ao ângulo de referência, eu tenho uma relação matemática que trabalha o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Puxa vida, então o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aqui a minha componente x é tirada diretamente da componente da força F, do módulo da força F. Eu vou escrever assim, ó, módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ. A minha componente x é calculada através dessa componente. Ok? É isso aí.
E agora? E agora eu vou para a componente y. Então você está usando trigonometria para estabelecer a relação entre as componentes do vetor f. Eu chamei de f, poderia ser o vetor r, porque ele está localizado exatamente na mesma posição do vetor resultante. Você entendeu aqui a minha configuração? Aqui eu vou pegar agora um paninho para poder... Cadê o meu paninho? Eu não sei onde é que eu pus o meu paninho aqui. Achei. Deixa eu pegar aqui o paninho. Isso. Aqui. Ok, beleza. Fim. Beleza. E a componente y agora? A componente y, o f de y, o f de y, a componente y da força F. Existe uma relação matemática que você associa ângulo, o vetor ou o lado oposto ao ângulo e hipotenusa. O lado oposto ao ângulo e a hipotenusa. Eu tenho o seno. O seno do ângulo. O seno de θ é o cateto oposto, módulo do módulo, né, da componente oposta, o módulo ou cateto oposto dividido pela hipotenusa. A componente y, então, vai ser f vezes seno de θ. E aqui é sempre em módulo, viu, pessoal? Módulo. Sempre em módulo. Puxa vida, Cristian, entendi essa situação, viu? E, bom, agora, se você não tem a resultante, né? Ou o módulo da força para você trabalhar o seno e cosseno, também existia outra regra, né? Porque o Christian falou em cosseno, falou em seno, com certeza tem a relação da tangente, né? Tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. É o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, se você tem um ângulo, dá para você definir. Se você tem a componente x, você calcula a componente y. Se você tem a componente y, você calcula a componente x. Ou então, você vai conseguir calcular o ângulo se você tiver as duas componentes, né? Então, aí você vai estabelecer as regrinhas aí, ou o que você precisa para estabelecer a sua análise vetorial. Então, o que fica legal aqui para gente? Calcule o módulo do vetor. Calcular o módulo do vetor é você ter informações da componente x e da componente y. E o ângulo você precisa ter. Se você tiver o ângulo, você pode tirar com um transferidor ou alguma coisa, um equipamento nesse sentido. Ele pede para você calcule o módulo da força F com um ângulo de inclinação de 30 graus. Beleza. Então você precisa da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Como que eu calculo a componente x? Mas você tem que tomar cuidado, né, na configuração do seu sistema de coordenadas cartesianas. A componente x, nesse caso aqui, como ela faz parte do primeiro quadrante do sistema de coordenadas cartesianas, a componente x é porque tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como é vetor, você tem que você tem que analisar muito bem a questão do ângulo, porque aqui o θ é positivo, então tanto o seno como o cosseno vão ser positivos, mas no segundo quadrante muda, no terceiro quadrante muda e no quarto quadrante muda. Aqui o seno e o cosseno são positivos, então esses valores aqui estão bem tranquilos de você trabalhar. Ele vai de 0 a 90 graus, só isso, tá ok? Mas quando vai de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e 270 a 360, as componentes, né, x e y, elas mudam. Então você tem que tomar cuidado e fazer a análise corretamente. No primeiro quadrante,
fazendo essa análise no primeiro quadrante, eu tenho o ângulo, faço o cosseno do ângulo, vezes o módulo da força. Então, se você tiver o módulo da força, ok, você vai achar a componente x. Se você vai achar o componente y, você precisa do módulo da força e componente e o ângulo, né? Se você não tem o módulo da força, mas você tem a componente x ou a componente y, você também pode jogar nessa expressão aqui, tá ok? E você pode também jogar na expressão da tangente para definir o ângulo, se você tem as duas componentes, ou se você quer uma das componentes e tem a outra, né, junto com o ângulo. Então, a relação que você tem de uma força inclinada, e geralmente a força inclinada, por isso que você tem que prestar bem atenção nisso daqui, nessas três equações. Primeiro, Pitágoras. Primeiro, o Pitágoras, né? Que o módulo da força F é igual à soma do quadrado dos seus catetos, né? Das suas componentes. Depois eu posso trabalhar a inclinação, o ângulo, com cateto adjacente pela hipotenusa e cateto oposto pela hipotenusa. Então dá para você trabalhar o seno e cosseno e a tangente. Então são três elementos que você pode buscar informações sobre o ângulo, tá ok? Então eu queria fechar essas... na nossa revisão, eu fechei então, primeiro caso, quando eu tenho uma soma, eu calculo a resultante de uma soma de vetores, só que eu faço a soma de um vetor A mais o vetor oposto do vetor B. Então, foi o primeiro caso que eu discuti com vocês. O segundo caso, lei do paralelogramo, que é uma soma vetorial, simplesmente A mais B. E você usa a lei dos cossenos, ok? E o terceiro caso é o vetor inclinado. E o vetor inclinado é o mais comum de todos, hein, meu amigo? Então, você precisa, minha amiga, você precisa tomar cuidado e fazer você precisa relembrar, fazer uma pequena revisão sobre trigonometria. Você viu que eu usei aqui Pitágoras, usei seno, cosseno e tangente. Então, esses três elementos, né, esses quatro elementos, você precisa de relembrar, tá ok? Agora, eu vou pegar a nossa lista de exercícios, lista de exercícios 6, e vou fazer dois exercícios com vocês. Eu vou fazer o exercício 1 e vou fazer o exercício 4, tá ok? Que é a configuração de vetores, só isso, tá ok? Então eu vou apagar aqui, né? E vou fazer agora exercício, tá bom? Então agora nós vamos partir para os exercícios. Eu vou fazer o exercício 1 e vou fazer o exercício 4 da lista. Até para vocês, né, entenderem como é que a gente trabalha a questão vetorial, né? E outra coisa, como a gente está trabalhando a questão vetorial, lembra que nós discutimos movimento uniforme e uniformemente variado? Movimento uniforme e uniformemente variado, a gente discutiu somente em uma dimensão. Movimento com velocidade constante e movimento com aceleração constante. Nós estabelecemos as leis, as equações de movimento, a função horária da posição e depois a função horária da posição para o movimento uniforme e a equação, a função horária da posição para o movimento uniformemente variado e também estabelecemos a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Isso em uma dimensão. E duas dimensões? Então depois eu vou discutir com vocês os versores unitários, porque eu não vou falar, eu vou falar em ângulo, mas eu não vou falar em x, y, z. Eu vou falar em versores unitários I, J, K. Então aguenta, segura, né? Respira fundo e vamos em frente. Resolução de exercícios. Então agora, canetinha vermelha, escreve aqui, ó. Resolução exercícios. Então, meu amigo e minha amiga, a questão vetorial é muito importante. A questão vetorial é muito importante, porque não é a maioria, mas existe uma grande quantidade de grandezas físicas que são vetoriais. Então, você precisa de estar atento. No exercício 1, ele coloca uma situação assim para você. Determine o módulo
a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Ele coloca uma figura, ele coloca um objeto e ele coloca 4 forças aplicadas a esse objeto. Eu tenho uma força de 60 newtons. Eu tenho aqui uma força horizontal de 40 newtons. Eu tenho outra força, 2 forças horizontais para a direita, 2 forças horizontais para a esquerda. 2 forças horizontais para a direita, 2 forças horizontais para a esquerda. Aqui eu tenho 15 newtons e aqui eu tenho 5 newtons. 5 newtons. 5 newtons. Pode ser que você esteja vendo o número 6, né? Então, por isso que o Christian vai colocar o 5 um pouquinho melhor. Isso. E eu vou respeitar a questão, né? Lembra que o tamanho do vetor é o tamanho é o módulo, né? Então, é o módulo do meu vetor. Então, esse daqui, 40 newtons. E esse daqui, 60. Isso. Ele falou o seguinte: determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante. De qual força resultante? A força resultante desses 4 vetores. Aonde eu tenho aqui F1, aqui F2, F3, F4. Ele quer a resultante. A resultante é a soma F1 mais F2 mais F3 mais F4. Não é isso mesmo? É exatamente. A resultante das forças deu o módulo, direção e sentido da força resultante. Então, a soma vetorial você representa desse jeito. Ah, Christian, mas não tem orientação, uma é positiva, outra é negativa. Sim, mas a representação vetorial é isso. Quando você vai partir agora para o cálculo dos módulos, cálculo do módulo, né, módulo de R, que aí você vai definir que para a direita positivo, por causa do sistema de coordenadas cartesianas, eixo X, eixo horizontal, positivo para a direita. Então, F3 e F4 são positivas. F2 e F1 são negativas. Entendeu? O módulo. Então, e quem é o módulo? Da força 2, 15. Da força 1, 5. Da força 3, 40. Da força 4, 60. Em módulo, mas a direção horizontal para as 4 forças. E o sentido? O sentido é o sinal de menos. Então, o que você vai escrever agora? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Caneta preta. Só agora substituindo os módulos. Substituindo o módulo e o sentido. F1. F1 é 5, só que ela está para a esquerda. Então, é menos 5. Mais F2. Você pode até colocar mais F2. Mais F2, só que menos 15. Então, ó, menos 15. Eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu vou fazer mais com menos, né? 15. Mais o F3. O F3, Christian, 40. Ah, tá. Mais o F4, 60. Que tem módulo 40, a direção horizontal e o sentido para a direita. A força 4, o módulo é 60, a orientação, que é a direção horizontal, e o sentido para a direita. Então agora aqui nós vamos fazer a resultante. A resultante, né,
é igual a menos 5, menos 15, mais com menos dá menos, mais 40, mais 60. Então, aqui, a resultante, né, vai dar quanto aqui? A resultante, pega a calculadora. Nossa, querido, mas precisa fazer calculadora? Sim, porque você está treinando a usar a calculadora. Então, nós vamos sim usar a calculadora. Menos 5, menos 15, mais 40, mais 60. 80. 80 newtons. A resultante, o módulo da resultante é 80 newtons. Qual é a direção? A direção é horizontal, vertical ou inclinada? Direção horizontal. Ou você pode escrever θ igual a 0 graus. Exatamente. Você pode escrever? Lógico que você pode, porque forma um ângulo de 0 graus. Não é isso? Horizontal, θ igual a 0 graus. Direção e o sentido, ela deu positivo ou negativo? Cristian, ela deu positivo. Então, o sentido para a direita. Sentido para a direita. Entendeu o exercício 1? O exercício 1 é você estabelecer a resultante de 4 forças. Aqui você tem uma configuração simples até, né? Mas cuidado, né? Você tem valores positivos e negativos e você tem que tomar muito cuidado na hora de estabelecer o seu sistema de referência, depois estabelecer a direção e sentido. Se tivesse uma força na direção vertical, então é eixo X, eixo Y. Se é eixo X e eixo Y, a resultante é o Pitágoras. Então você teria que usar o Pitágoras, né? Como vai ser o exercício número 4 aqui. Ó. O exercício número 4, ele te dá um sistema de forças. Eu tenho aqui, ó, um sistema de forças. E eu vou fazer o desenho em vermelho. Eu tenho um sistema de forças. Que ele fala o seguinte, ó. Meu sistema de eixo Y, meu sistema de coordenadas cartesianas, eu estabeleci aqui. Só que ele fala o seguinte, o F1 tem um módulo de 8 newtons. 8 newtons. F2 tem um módulo de 2 newtons. F3 tem um módulo de 12 newtons. 12 newtons. E o F4 tem um módulo de 4 newtons. Módulo de 4 newtons. O que ele fala para você? Vou apagar um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte, sobre uma partícula, eu tenho uma partícula. Sobre uma partícula, eu tenho 4 forças competindo sobre essa partícula. Sobre uma partícula, agem as 4 forças representadas na figura a seguir. Qual a intensidade da força resultante sobre a partícula? Intensidade da força resultante. Eu vou estender para direção e sentido, tá ok?
mas ele quer saber a intensidade da força resultante. Então, o que ele quer? A intensidade da força resultante? Bom, eu sei que a resultante, né, que é o vetor resultante, é a somatória do F1 mais o F2 mais o F3 mais F4. A somatória de vetores é isso aí. E você poderia fazer F1, constrói o F1, F2 na extremidade do F2. No F1, você coloca a origem do F1 na extremidade do F1. Você coloca a origem do F2. Depois do F3, na extremidade do F2, você colocaria a origem do F3. E o F4, na extremidade do F3, você colocaria o F4. Então, para você não fazer aquela construção doida, maluca, né, para você estabelecer, né, um desenho vetorial, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o desenho, nós vamos primeiro calcular a resultante das forças aqui. Para calcular a resultante das forças, o que nós temos? Eu vou calcular, na verdade, a minha resultante aqui é a componente x, é a resultante dos vetores na direção x, mais a resultante dos vetores na direção y. Concorda comigo? Que eu tenho dois vetores na direção x, dois vetores na direção y. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo da soma vetorial na direção x, em módulo. Eu não vou falar... Bom, a direção é vertical e o sentido vai dar agora, dependendo do valor numérico. O F1, 8 newtons. Positivo para cima. E o F2, 2 newtons. Negativo para baixo. Entendeu? Agora você coloca o sinal de menos. Na soma vetorial é mais, sempre mais, porque a resultante é sempre adição. Mas agora eu sei que o vetor B, o vetor 2, ele está na direção vertical, apontando para baixo. Então é 8 menos 2, 6 newtons. Então eu tenho a componente x agora do vetor x, da resultante. E agora eu vou buscar o RY. O RY agora, então eu tenho o módulo, né? Na direção x. Agora eu vou calcular o módulo na direção y. Ah, desculpa. Aqui foi o módulo na direção y. Y. Módulo na direção y, tá ok? Agora o módulo na direção x. O módulo na direção x. O módulo na direção x, eu vou trabalhar o F3 e o F4. Então, olha só, eu tinha falado que eu ia calcular o Rx e usei os valores de y. Mas agora eu tenho que usar, né? Na verdade, é o RY que eu estava calculando. O Rx é o F4, é o F3 mais F4. Por que você colocou F3 mais F4? Porque o F3 está apontando para a direita, o F4 para a esquerda. O F3 é positivo, o F4 é negativo. Então, você vai calcular o módulo da componente y, sim, o F3 é 12. 12 newtons. Mais, que vai ser menos agora, né? Porque o F4 é negativo, menos 4. Menos 4. E 12 menos 4? 12 menos 4 vai dar 8 newtons. 8 newtons. Você achou a componente x e a componente y? Sim. Só que aqui, ó, a componente y está apontando para cima. A componente x para a direita. Então, o que você tem? Você tem aqui a componente y para cima. Eu tenho o RY. O RY com um módulo de 6 newtons. E o Rx para a direita. O Rx para a direita. O Rx para a direita igual a 8 newtons. Perfeito? E agora a resultante das forças. Como eu tenho o x e o y, olha só. Aqui forma um ângulo de 90 graus, porque a resultante vai ser... Onde é que eu coloquei? Aqui, ó.
A resultante vai ser essa configuração aqui, ó. A resultante é essa configuração. Rx mais Ry. E o Rx mais Ry, eu vou fazer o desenho aqui do lado para vocês. Ó. O Rx, 8 newtons. Rx, 8 newtons. O Rx, 8 newtons. Rx, 8 newtons. Rx, 8 newtons. E o Ry? Ry, como é que você faz a construção? Olha lá. Você constrói os vetores, Rx e Ry. O Rx, você constrói ele respeitando o modo de direção e sentido. O Ry, você vai começar a construção dele na origem, na extremidade do vetor y, Ry. E o seu vetor resultante? O seu vetor resultante é esse daqui, ó. O vetor resultante é esse daqui, ó. O seu vetor resultante. E eu vou ter que usar o Pitágoras. Vou ter que usar Pitágoras. Você percebe, então, essa configuração, aonde você vai chegar? Primeiro você distribui o sistema em x e y. Foi isso que eu fiz. Distribuí o sistema em x e y, achei a componente y e a componente x. Agora eu vou calcular o módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante, então, vai ser o r ao quadrado, que é o rx ao quadrado, mais o ry ao quadrado. O r ao quadrado, que é o módulo do vetor resultante ao quadrado, é o rx, que vai ser 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, eu tenho 8 ao quadrado, vai dar 64, mais 36. R ao quadrado, então, vai ser igual a 100. E o módulo do vetor resultante é a raiz quadrada de 100. Cristian, você não vai usar a calculadora? Vou usar a calculadora. Raiz quadrada de 100. Vai dar 10, ok? Este é o módulo do vetor resultante. 10 newtons. Este é o módulo do vetor resultante, 10 newtons, tá ok? Eu tenho o módulo do vetor da componente x, que é 8 newtons, e o módulo da componente y, que é 6 newtons. Cristian, eu poderia calcular a direção e sentido da resultante? Sim, usando seno e cosseno ou tangente. Então, olha só, você poderia usar ou seno ou cosseno ou a tangente. E eu vou fazer uma observação e vou fazer esse cálculo para vocês. Vamos fazer o cálculo? Vou fazer aqui uma observação, tá ok? A minha observação vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma observação. Isso. Aqui minha observação vai ser o seguinte. Calcule a inclinação. Inclinação do vetor, a inclinação de R. Como a minha configuração toda estabeleceu, né, tanto o x, componente x, como a componente y são positivas, então eu estou trabalhando no primeiro quadrante. Então eu posso usar aquelas equações do seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, módulos, né? O cosseno, que é o cateto adjacente, que é o fx dividido por f, ou a tangente do θ, que é a componente cateto oposto por cateto adjacente, tá ok? Você pode usar qualquer uma dessas relações aqui. Eu vou usar a primeira, tá ok? Eu vou usar a primeira relação aqui, ó, que eu já estabeleci com vocês. Mas o ângulo tem que ser dado, tem que dar o mesmo. Então, o seno de θ é igual a Fy, a componente y. Componente y, 6. O vetor resultante, né? Que é o f, né? A resultante de f, que é o próprio f, que é igual a 10. Então, eu vou fazer essa continha aqui. 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 vai dar 0,6.
E como é que eu calculo o ângulo? O ângulo é o arco seno, né? É a operação inversa do seno, é o arco seno. Então, θ é igual o arco seno de 0,6, tá ok? Então, θ é igual o arco seno, que é a operação inversa do seno, 0,6, é igual a 36,86, tal, então 87 graus. Então esse é o meu ângulo de inclinação desse vetor resultante aqui, do vetor R, né, do F. A inclinação do ângulo aqui é 36,87 graus, tá ok, pessoal? Então, pessoal, olha só, análise vetorial. Nós já discutimos, então, essa questão das configurações dos vetores, das propriedades dos vetores. Discutimos a questão da resultante, que é uma soma de vetores. Discutimos o vetor oposto, casos especiais, 3 casos especiais, em que a gente discutiu a soma com o vetor oposto, que é aquela equaçãozinha do cosseno menos a regra do paralelogramo, que é a regrinha do paralelogramo que a gente colocou aqui para vocês. E também a questão do vetor inclinado, tá ok? Dá uma olhada, analisa a aula de hoje, a aula anterior também, e qualquer dúvida me manda chat, me manda mensagem no chat. Cristian, eu não entendi tal coisa, eu retorno, faço um outro exercício com vocês. Dá uma olhada na nossa lista de exercícios, né, que é a partir de agora, né, que é a nossa lista número 6. Listinha de exercício número 6. E, pessoal, criei um canal no YouTube, Física 4.0, tracinho, professor Christian Paterniani. Então, por favor, entra lá no canal, se inscreve, dá um joinha, dá um like, né? E se inscreve direitinho lá no canal para você receber notificações em que eu estou postando o vídeo, tá ok? Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.